Bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. O meu nome é Rita Calisto e eu vou apresentar o projeto Odisseia. Vou-me focar mais concretamente num subprojeto da Odisseia, que é o RIC. O projeto Odisseia nasceu então com o objetivo de dar suporte à colaboração e à partilha de informação que já existia na instituição, em diversas fontes, agregá-la e torná-la palpável e analisável. Para isso foi criada então uma infraestrutura que agregasse todas essas bases de dados diferentes e estabelecesse ferramentas básicas que permitissem uma governação da oncologia no IPO e a sustentabilidade da resposta do SNS. O Odisseia teve então diversos âmbitos de intervenção. O primeiro, que é o que eu irei focar mais hoje, é o RIC, o Repositório do Conhecimento aqui do IPO. Teve também os portais e as integrações, a qualidade de vida e também a plataforma de apoio à investigação e desenvolvimento, que também irei falar hoje. A arquitetura do Odisseia baseia-se então num ponto central, que é o RIC, o Repositório de Conhecimento, que é o registro oncológico do IPO. Este registro não só recebe, como também partilha informação com várias bases, não só dentro da instituição, mas também com outras instituições externas, como por exemplo o Registro Oncológico Nacional. Obviamente, sendo um projeto que se baseia na troca de informação e na partilha de informação de diversas fontes, foi um projeto com uma equipa multidisciplinar, com várias equipas dentro do IPO, mas também de fora, não só a direção clínica, a direção de enfermagem, obviamente o serviço de epidemiologia, mas também o laboratório, farmácia, empresas externas, o Registro Nacional, etc. Então, um dos âmbitos de intervenção foram os portais, que foram os websites focados nos três atores aqui do IPO, o colaborador, o doente e o cidadão. O passaporte de radiologia, que está agora a terminar o desenvolvimento, que tinha como objetivo dar resposta aos encargos legais sobre as radiações dos doentes. E então o RIC, o Repositório Integrado de Conhecimento, que é basicamente o programa do Registro Oncológico. Sendo então o programa do Registro Oncológico do IPO do Porto, teve como grande objetivo pegar em toda a informação que já existia de forma partida em várias fontes dentro da instituição e agregá-la num só repositório e que permitisse não só fazer a extração dessa informação, mas também trabalhá-la e torná-la palpável para a tomada de decisões. Para isso, então, foi criado só um repositório apenas, que integra toda a informação de todos os doentes que alguma vez passaram pelo IPO do Porto, não só diagnóstico, como também em tratamento. Assim, o fluxo de um doente, da criação de um doente no RIC, no programa do Registro Oncológico, é bastante simples. Começa sempre pela criação do doente em si, que pode ser criada manualmente ou então através da gestão dos doentes, ou seja, quando existe a criação de um doente pela via administrativa, um doente novo que entra no IPO ou que é atualizada a sua informação, é enviada uma mensagem informática ao nosso sistema e que cria o registro desse doente no registro oncológico. Para além de criar esse registro, importa também informação administrativa relevante para o registro oncológico. Sendo também, sempre que é feita uma atualização, é também atualizada no registro oncológico, sendo que o registro fica então sempre com a informação atualizada. Depois da criação do registro do doente em si, passamos à doença propriamente dita. Para tal, cria-se então, depois do registro do doente, dentro desse registro, um registro de tumor, que pode ser criado, e é criado a maioria das vezes, pela integração de uma mensagem que vem da anatomia patológica com os resultados de biópsias, por exemplo. Da mesma forma, é criado um registro de tumor dentro do doente e é importada toda a informação que vem do relatório da anatomia patológica. Apesar destas integrações serem feitas de formas automáticas e em tempo real, toda a informação que está no registro oncológico é sempre validada, tanto por um motor de regras automático, como depois sempre por um profissional qualificado que corrige e acrescenta a informação. Tendo já então o registro do doente e da doença propriamente dita, passamos então à parte dos exames, dos tratamentos, de tudo o que o doente faz relativamente à doença. Relativamente aos exames, eles são integrados todos os exames que o doente faz na instituição e não só. Dentro da instituição, estes vêm também por mensagem, ou seja, por informação dentro de um sistema informático, que vem das várias fontes, como por exemplo da anatomia patológica, em que cria um separador com todos estes exames, da genética, patologia clínica
e outros, como por exemplo a imagiologia. Os exames então ficam sempre agregados ao tumor de forma estruturada e têm informação bastante pormenorizada, como por exemplo o resultado em alguns exames. Depois dos exames temos também os tratamentos, que ficam agregados sempre ao tumor, e que temos então a informação que vem dos diferentes serviços, como por exemplo o hospital do dia, radioterapia, etc. Temos uma tab geral em que inclui informação como por exemplo a intenção, se o doente entrou em remissão, se progrediu, etc. E depois informação dos tratamentos propriamente ditos, quantos tratamentos, qual foi o tratamento que fez, data de início, número de frações, etc. Informação bastante pormenorizada. Então, tendo esta base de dados gigante, neste momento tenho cerca de 800 variáveis para cada tumor, quais foram os desafios que nós encontramos ao implementar este projeto? O primeiro grande desafio, e que está aqui demonstrado, aqui é a base relacional do projeto, ou seja, todas as relações que existem entre as diferentes fontes que já existiam no IPO e que estão neste momento a reportar ao RIC. Portanto, o primeiro grande desafio foi fazer o levantamento de todas estas fontes. Que fontes existiam, que fontes eram relevantes para o projeto, qual a informação dentro de cada serviço poderia ou não ser incluída no registro oncológico e fazer todo esse levantamento. Tendo feito este levantamento, outro grande desafio foi a seleção de informação. Há informação que é bastante relevante ao nível do serviço, mas pode ser não tão relevante ao nível de um projeto mais abrangente como o registro oncológico. As integrações, apesar de serem ótimas a nível automático, aumenta a velocidade e a quantidade de informação que temos disponíveis, pode também, sendo um sistema não supervisionado, levantar alguns erros sistemáticos e difíceis de detectar. O facto de termos muitas equipas de áreas muito diferentes, obviamente tem muito mais benefícios do que dificuldades, mas às vezes também fazer a gestão das equipas, de opiniões, de visões diferentes, também podem ser alguns entraves para a criação dos projetos. Tendo também uma base tão grande, com informação tão sensível, um dos grandes problemas era a privacidade dos dados e a segurança dos dados, bem como a construção da base ser construída de forma a que seja útil. Não nos interessa ter uma base gigante se depois não conseguimos fazer nada com esses mesmos dados. E daí também a nossa preocupação que a base não se tornasse uma base morta, ou seja, não ser um depósito de números e letras, mas ser sim uma fonte de informação para o IPO. Assim, quais foram as decisões que foram feitas para ultrapassar algum destes problemas? Tentamos criar um sistema robusto, que o RIC fosse robusto do ponto de vista de erros, por exemplo, por integração. Para isso, o RIC tem sempre dois fatores de validação. Um motor de regras automático está implementado no sistema, como, por exemplo, não nos deixa pôr uma data de diagnóstico superior à data de óbito, por exemplo, mas também toda a informação é sempre validada manualmente por um profissional qualificado do Serviço de Epidemiologia. O RIC é também uma base de dados plástica, ou seja, vai-se adaptando às alterações que existem nas outras bases de dados. Vamos imaginar a farmácia hoje coloca um novo medicamento que está disponível para o doente, automaticamente o nosso sistema está sincronizado com o sistema da farmácia e adiciona aquele medicamento como uma nova opção possível para os tratamentos. O sistema funciona em tempo real, mal um tratamento termina, por exemplo, no hospital dia e é fechado o tratamento, automaticamente envia uma mensagem para o RIC e fica lá gravada a informação que o tratamento terminou naquele dia. É pormenorizado. Até então, no IPO, a informação estava agregada por doente. Nós sabíamos que aquele doente fez X tratamentos, mas não sabíamos se tinha sido para o tumor do pulmão ou para o tumor do estômago, o que tornava bastante difícil analisar a informação em doentes com tumores múltiplos. No RIC, a informação está agregada por tumor e permite-nos fazer, então, uma gestão mais pormenorizada da informação. Com a colaboração da informática, fizemos também bastantes sistemas de segurança para que a informação nunca fosse dada fosse sempre dada de forma anonimizada e a entrada no próprio sistema fosse feita com várias barreiras para a segurança. Outro grande desafio, como eu já falei, foi que a base não se tornasse uma base morta, ou seja, não fosse um repositório de dados, mas sim uma fonte de informação. Para isso, então, foram uma das grandes vantagens, sendo um programa de registro oncológico, é que toda a informação que está no registro oncológico do IPO passa depois para o registro oncológico nacional. Por isso, é a informação que é dada para outro sistema.
E depois, dentro do IPOs, temos várias interligações de informação, por exemplo, com a gestão de doentes. Como eu já falei, automaticamente é criado um doente sempre que é criado na gestão de doentes, mas, por outro lado, também fazemos algumas trocas de informações mais manuais, como, por exemplo, dar listas de doentes para permitir a injeção de taxas moderadoras, por exemplo. Para a gestão e para o planeamento também estamos a trocar informação tanto para os nossos processos de qualidade como para os contratos de programa e, obviamente, para a investigação. No âmbito da investigação, temos trocas não só manuais, digamos assim, mas também foi feito, no âmbito ainda do Odisseia, este módulo de ID que está acoplado ao nosso RIC. O módulo ID permite, então, a criação de um estudo. Um investigador tem um perfil específico, que é dado só para aquela finalidade. É criado, então, um estudo em que o investigador define as condições que quer, por exemplo, a data diagnóstico de X a Y, a patologia Y, e o sistema faz uma seleção automática dos doentes que estão na base de dados e que cumprem aquelas condições. Após isso, o investigador pode criar o seu próprio formulário com variáveis criadas de raiz, com opções criadas de raiz e preencher tudo automaticamente no RIC. Quais são as vantagens deste módulo ID? Tem vantagens para o investigador, porque o módulo automaticamente faz a seleção dos doentes, consoante as condições que tínhamos dado, e em termos de completude e de eficiência, todas as variáveis que estão no RIC do registro oncológico ficam automaticamente disponíveis para o estudo. Ou seja, não temos de estar a repetir e a voltar a recolher informação que já foi colhida. Se já está, conseguimos aproveitá-la. Do mesmo modo, variáveis que tenham sido feitas noutro estudo e que nós queremos também para aquele doente, se já tiver sido preenchida por outro investigador, conseguimos, ao acoplá-la ao nosso formulário, ela aparece automaticamente preenchida. Podemos reaproveitar variáveis. Mas também tem grandes vantagens para os doentes. O investigador só consegue ter acesso, o sistema bloqueia, e o investigador só vê os doentes que estão no seu estudo. Não consegue sequer ver se outro doente existe ou não na base do RIC, fica bloqueado. Para além disso, os doentes assinam um consentimento informado, quando chegam ao IPO do Porto, se consentem que os seus dados sejam utilizados ou não em estudos de investigação. Se o doente não consentiu que os seus dados sejam utilizados, o sistema também bloqueia e não é possível adicioná-lo a nenhum estudo. Por isso, do ponto de vista de privacidade e de segurança, o módulo do ID também está preparado para isso. Sendo também o que nós querendo então que o RIC seja uma fonte de informação para a instituição e para outras instituições, o RIC está acoplado a uma ferramenta de Business Intelligence que nos permite não só fazer visualização de dados no próprio sistema, mas também nos permite retirar a informação de uma forma muito rápida. E, como podem ver aqui no exemplo, nós retiramos todos os doentes que já alguma vez passaram no IPO desde sempre. Tiramos qual o seu tumor e qual a data diagnóstica em 13 segundos. E isto sai numa folha Excel que é possível de depois ser analisado facilmente por qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento informático. Então, e o que é que o doente beneficia com o RIC e com o Odisseia? Tendo então uma informação tão curada, tão complexa e em constante crescimento, esta informação ficando rapidamente disponível para a gestão, funciona não só ao nível da gestão do doente em si, como falávamos da injeção das taxas, mas também da gestão dos próprios recursos e da gestão da instituição. Tendo também os dados tão bem curados, potencia obviamente a investigação clínica devido ao detalhe e à rapidez que a informação fica disponível, permite estudos epidemiológicos para detectarmos tendências e atuarmos na prevenção e na alocação de recursos e, obviamente, tendo a informação também detalhada, portanto, por exemplo, a nível genético, etc., permite uma tomada de decisão mais fundamentada desde a prevenção até ao tratamento dos nossos doentes. Obrigada a todos.